argumento de Paulo é simples. Na semana passada vimos que não adianta ser circuncidado, quer dizer, ele está pegando o pé dos judeus que achavam que pelo fato de serem circuncidados eles estavam salvos. E hoje ele vai pegar no pé de novo deles, falando da lei. Não há nada que ele possa fazer cumprindo a lei, fazendo coisas para ser salvo. E nós falamos um pouco disso já semana passada, coisas que a gente costuma fazer achando que isso vai contribuir para a nossa salvação. Não é por aí. O que nós precisamos é reconhecer que não está em nós, não há capacidade em nós para salvarmos a nós mesmos. E a fé é exatamente isso, reconhecer que eu preciso, reconhecer que eu sou necessitado. Dizem que Lutero, a última palavra dele no leito de morte foi essa: Senhor, afinal de contas somos todos mendigos, só pedindo esmola. Então essa é a mensagem central aqui do texto. O argumento de Paulo é que não é pela circuncisão nem pela guarda da lei. Quer dizer, ele está pegando no pé dos judeus que eram a sua audiência principal. Em Roma havia judeus e gentios, isso vai ficar claro mais para frente, quando ele fala da oliveira, que nós somos como galhos enxertados, galhos selvagens, nós gentios enxertados na oliveira brava, cultivada, que é Israel. Então havia audiência dupla aqui, gentios e judeus, e ele está pegando no pé dos judeus, achando que eles, fazendo isso ou aquilo, seriam salvos. Então a gente pode aplicar para nós hoje, pensando no que ele está pegando no pé da gente, não é? Não sei se o departamento de som lá atrás consegue achar os 4 pontos que vimos aqui semana passada. Rafael, ajuda lá, você que copiou o texto. Só para a gente lembrar das palavras-chave. Essa altura também já sabe de cor, né? Observação, interpretação, correlação e aplicação. Então, na aplicação, o que Jesus estaria pegando no pé da gente hoje? Pensando no que nós tentamos fazer para agradar a Ele e para com isso conseguir, quem sabe, a salvação. Então o argumento é esse. Vou começar a ler capítulo 4, versículo 13. Não foi mediante a lei que Abraão e sua descendência receberam a promessa de que ele seria herdeiro do mundo, mas mediante a justiça que vem da fé. O texto básico aqui da promessa é Gênesis capítulo 12. Aí podemos abrir, sem fechar Romanos. Deixa eu tentar abrir o meu aqui. Romanos 12, de 1 a 3. Também sabemos de cor esse texto, não é? Cantamos no hino agora há pouco, no segundo, onde fala aqui: povos, todas as tribos, raças, línguas, nações virão adorar o Senhor. Missões desde o começo da Bíblia. E aí, capítulo 12, versículo 1, alguém quer ler? Gênesis 12, 1 a 3. Certo dia o Senhor Deus disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para uma terra que eu lhes mostrarei. Os seus descendentes vão formar uma grande nação. Eu o abençoarei, o seu nome será famoso, e você será uma bênção para os outros. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, eu o abençoarei todos os povos do mundo. E o versículo 16 do capítulo seguinte, abre aí 13, versículo 16, só para confirmar, só para reforçar. 13 e 16. Farei com que os seus descendentes sejam tantos como o pó da terra. Assim como ninguém pode contar os grãozinhos do pó, assim também não será possível contar os seus descendentes. Então tem 2 promessas aqui, e claro que Abraão pensou nos seus descendentes através de Isaac, talvez até de Ismael, que nasceu antes, ou então, e a terra seria a terra de Israel, de Canaã, não é? Do rio Eufrates até a beira do Egito, do Mar Morto até o Mediterrâneo, um pedaço de terra pequeno, na verdade. Israel tem 200 quilômetros de norte a sul, então é como daqui até Ortigueira, e de largura 50 no Lago da Galileia. Então é pequeno, é uma ponte entre a Mesopotâmia e o Egito. Então essa era a perspectiva que Abraão tinha. Ninguém imaginou o que está aqui no texto, né, de que um dia ele seria herdeiro do mundo inteiro. A terra não é só a terra de Israel, a terra é o mundo inteiro.
E o povo não é só descendente físico de Isaac, mas através de outras maneiras vai alcançar o mundo inteiro, mais do que os grãos de areia do mar, se alguém quiser contar ou souber contar, mais do que as estrelas do céu, dizem Gênesis 17. Voltando para o versículo 13, então não foi pela descendência física que a promessa se aplica a todos, a ser herdeiro do mundo, mas pelo meio da justiça que vem da fé. Nós vimos semana passada um pouco sobre justiça, se alguém lembra do versículo 5 e 7 e 8, onde diz que felizes são aqueles que têm as transgressões perdoadas, cujos pecados são apagados. Fez aquele a quem o Senhor não atribui culpa. Pensem num tribunal, essa é a ideia aqui. Tribunal, o juiz vai dizer: você está inocentado, você não é mais culpado, você está inocente. Mudou a sua posição, o seu rótulo mudou. Isso não muda necessariamente a pessoa em termos de caráter, ela vai mudando com o passar do tempo. Falamos também que justiça muitas vezes é retidão, a ideia de que nós somos transformados. Não pode haver salvação sem que haja a mudança imediata e dali em diante. Alguém também fala que é como você, na hora que vai casar, de repente o seu status muda de solteiro para casado, na canetada de um juiz. Então isso aqui é justificação, né? De uma canetada de Deus, nós somos declarados justos. Pelo quê? Com base em quê? Na confissão de que eu não consigo sozinho e que eu preciso de ajuda. Naquele reconhecimento de que salvação é só pela graça. A palavra graça vai aparecer logo em seguida, versículo 16. Portanto, a promessa vem pela fé, para que seja de acordo com a graça. Não há mérito nenhum da gente, não há nenhum argumento que a gente pode chegar no céu e dizer: olha, eu quero entrar, eu vou entrar porque eu mereço entrar. No céu só entra quem Jesus quiser. Lembra da história em Lucas capítulo 14, do fazendeiro que foi fazer uma grande festa e convidou vários amigos, e aí, dia tal vai ser a festa, na hora do dia ninguém apareceu. Ele mandou o empregado chamar, e eles inventaram desculpas esfarrapadas. Um foi comprar 5 juntas de bois, e a gente diz como se fosse hoje, assim, comprar 5 carros usados, manda um pix, depois vai ver como é que eles estão. Ninguém faz isso. Outro foi comprar um sítio, mesma coisa, vai primeiro ver como é que é esse sítio, se tem fontes de água, se já tiraram as pedras, para depois ver quanto é que vai. E o terceiro nem pede desculpa, ele só diz: casei. O que é uma ofensa, porque naquela época a mulher valia menos que hoje, então eu prefiro estar com minha mulher do que com você, é para ofender. Para nós, hoje em dia, eu até prefiro, né, ficar com a minha mulher do que... Mas naquela época era para ofender. Então, Jesus, o fazendeiro, desculpe, estou fazendo uma aplicação já aqui, o fazendeiro manda o seu empregado sair pelas ruas da cidade, etc e tal, e no fim diz: olha, daqueles primeiros convidados, ninguém vai entrar na festa, porque eles achavam que eles podiam assim, fazer uma queda de braço, um cabo de guerra com o dono da fazenda, e forçar a barra e entrar conforme os critérios deles. E Jesus diz: não vai entrar não. Não é porque você acha, do jeito que você acha que vai entrar, só do jeito que Deus quer. E é muito simples como é que Deus quer, que a gente reconheça que nós não podemos sozinhos. A questão da lei é controvertida, e ela vem mais para frente com muita força no capítulo 7, e não sei quem vai ser a vez de tratar esse capítulo, mas não vai ser fácil. Mas assim, antecipando e fazendo um pequeno resumo, ele diz aqui no versículo 15 que a lei produz ira, e isso já é um chute na canela dos judeus, porque eles achavam que a lei salva, e ele está dizendo: não, a lei produz ira. Por quê? Porque onde não há lei não há transgressão, quer dizer, onde há lei há transgressão. E isso é interessante, não é? Quando alguém diz que é proibido, aí que dá vontade de fazer, aí que vontade que dá. Então, se não houvesse proibições, as transgressões diminuiriam, a nossa vontade, a nossa cobiça seria menor. Então, ele está dizendo que a lei produz transgressão e produz ira.
A ira de quem? De Deus, não é qualquer ira, a ira de Deus lá no fim dos tempos. Então, não é pela lei, a lei não ajuda. Por que Deus inventou a lei? Exatamente para mostrar para nós que nós somos pecadores. A lei, ela nos mostra onde é que estão os erros e nos convence dos erros. E de novo, há uma mudança do Antigo Testamento para o Novo. Nós não temos mais a lei para nos dizer o que está errado, nós temos o Espírito Santo. A consciência ativada pelo Espírito vai dizer, olha, está errado. Então, a lei não ajuda. Jesus já mudou o conceito aqui. Ele diz que toda lei se resume em duas. Quais são? Amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo com a si mesmo. Alguém uma vez lembrou para a gente que é para amar a Deus com café. Fácil de lembrar. Com todo o nosso coração, toda a nossa alma, toda a nossa força e todo o nosso entendimento. C-A-F-E, café. Então, não esqueça mais. É para amar a Deus com café. Todo o nosso coração, a emoção, sentimento, força física, de vontade, e mais? A alma, não é? Nosso ser interior e nosso entendimento, nossa inteligência. Então, todo o nosso ser ame a Deus. E o próximo, como a nós mesmos. Então, eu notei aqui, o mundo precisa de uma dispensação que independe da lei. Jesus não quer, e Paulo não quer que a gente se oriente por regras. O que eu tenho que fazer tudo? Se você pensa no positivo, o que eu posso fazer para ajudar as pessoas? Eu não vou fazer nada errado, não vou fazer mal para ninguém. Eu vou estar servindo e ajudando as pessoas. E não preciso me orientar pelas leis, por leis. Então, até aqui, o argumento de Paulo, a gente não é salvo pela lei, guardando a lei, cumprindo mandamentos, mas é salvo pela graça, versículo 16, mais uma vez. E assim, seja garantida toda a descendência de Abraão, não apenas aos que estão sob o regime da lei, mas também aos que têm fé, a fé que Abraão teve. Então, ele não está descartando o judeu, mas o judeu também precisa entender que é pela fé que nós somos salvos. E assim, Abraão se torna o pai de todos nós. 2 vezes aqui ele menciona: eu o constituí pai de muitas nações. Ele é nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu, versículo 17, o Deus que dá vida aos mortos e que chama à existência coisas que não existem como se existissem. No que ele está pensando aqui? Quando ele fala que Deus trouxe à existência coisas que não existiam. Pensando em Abraão especificamente? Vem mais para frente a explicação. Se alguém leu o texto em casa antes, vai achar nos versículos 19 em diante, não é 20, é mais a 19, que Deus trouxe à existência o que não existia. Está pensando no Isaac, no filho. Abraão com 99 anos, quase 100, e a Sara com 90, então no versículo 19, Deus disse que ele teria um filho. E a gente sabe que não dá mais, né? Não é nem querendo, não dá mais. Então, aqui está o milagre que é a prova de um Deus que cria o que antes não existia. Eu anotei aqui como é que é o nosso Deus, qual é o conceito que nós temos de Deus. Deus para nós é o quê? Eu uma vez passei uma crise grande, daquelas que a gente dá vontade de não ir mais à igreja, decepcionado com Deus de várias maneiras. Aí alguém me passou um texto que dizia assim: como é que o peixe pode nadar sem água? E como é que o pássaro pode voar sem ar? Como é que a gente pode viver sem Deus? Essa é a ideia, não é? E aí a frase embaixo dizia assim: se a gente está decepcionado com Deus, a gente está crendo no Deus errado, porque o Deus verdadeiro não decepciona. Se alguém quiser, o texto está em Salmo 9, versículo 10. Então, que conceito a gente tem de Deus? O que Deus é para a gente? O que vem à sua mente quando eu faço a pergunta?
fonte de toda a vida, né? Fonte de toda a vida. Vida no sentido pleno de vida, não só vida biológica, né? Entre tantas coisas que pode se falar. Escapa as palavras, não é? Não foge das palavras, não tem muito como descrever. Mas alguma coisa para a gente é importante. Regiane, como é que Deus é? Cuidado. Cuidado. O Pai que cuida de nós. E mais? O que Deus é para você? Soberano. Amor. Nós amamos porque nos amou primeiro. E mais? Ele é fiel. O que ele promete, ele cumpre. Está nas promessas aí para Abraão. Ele cumpriu. A fidelidade de Deus é a base da nossa fé. A gente pode confiar nele. E mais? Rocha eterna. Rocha eterna, firme, fundamento firme. Provisão. Nós precisamos para o nosso dia a dia, o pão de cada dia. Deus provê. E mais? Misericordioso. Alguém uma vez fez a comparação entre graça e misericórdia. Quem sabe a diferença? Graça é quando Deus nos dá o que a gente não merece. E misericórdia é quando Deus não nos dá o que a gente merece. Então está aí a misericórdia de Deus, que não nos dá o que a gente merece. E mais? Pai da eternidade. O Pai da eternidade. Não tem começo nem fim. Não tem limite de tempo. E mais? O que está aqui no texto é Criador. Deus é o Criador de tudo. Bastante questionado hoje em dia, quer dizer, nem de hoje, desde 1800 e pouco, quando Darwin inventou a teoria da evolução. E é um argumento dos que não querem crer em Deus como Criador, porque é só uma teoria, sem comprovação. Enquanto não tem comprovação, é uma teoria, a evolução. É uma ideia interessante, mas a Bíblia insiste sempre nisso. Deus é Criador, e quem faz uma coisa, quem cria alguma coisa é o dono daquela coisa. Então Deus é nosso Criador e nós somos suas criaturas. Então eu gosto de pensar nesses termos, não é? Nós somos criaturas de Deus, criação de Deus. E em Cristo somos nova criação, por fora, fisicamente, já criados quando fomos gerados, e também por dentro, nova criação no nosso íntimo. Então eu gosto de pensar nesses termos. E a postura certa diante de nós, diante de Deus, é como criatura, diante de Deus que é Criador, que é o nosso dono, que é o nosso patrão. Um livro que eu estava lendo esses dias, faz o contraste entre servo e escravo. Nossas Bíblias traduzem a palavra que em grego é doulos, que é o escravo, por servo, porque ninguém gosta de pensar em termos de escravos. Mas tem uma diferença entre escravo e servo. Qual é a diferença? Diga de novo. O salário. O servo tem salário, o empregado tem salário. E tem um tempo de trabalho determinado. X horas por dia, 8 horas por dia, se for seguir a CLT de hoje, né? O escravo não tem direitos, ele é uma propriedade. E não tem horário, ele não tem salário. Ele come o que sobrou na cozinha depois do almoço do chefe. Então, a Bíblia usa a palavra escravo para a gente. E a gente não gosta de pensar nisso, não é? No máximo, empregado, funcionário dá, né? Porque a gente dá um tempo para Deus e o resto a gente faz o que a gente quiser. Não pode ser assim, nós somos dele, nós somos propriedade dele. Eu gosto muito da história, talvez já tenha contado aqui, de um menino no tempo da escravatura, um senhor que assim era contra, detestava, passando por mercado de escravos, viu um fazendeiro comprar um casal, marido e esposa, homem e mulher, e o menino de 10 anos ele não quis comprar, ficou ali porque esse aqui vai comer mais do que vai render por um bom tempo, né? Até que começa a valer a pena, deixou o menino. Aí o homem viu aquilo, ficou com pena e correu lá e perguntou quanto é que o menino é X, pagou, e disse o menino, corre atrás, vai com teus pais. E o menino saiu correndo para ficar com os pais. E correu uns 100 metros e daí voltou. E disse, se eu for com meus pais, eu vou ser escravizado. Posso ficar com o senhor?
Então Deus nos liberta, Deus nos compra, o preço foi pago e nós somos livres. Mas melhor do que sermos livres é ficar com Ele. Então essa é a mudança de mente na nossa cabeça que tem que acontecer. É melhor ficar com Ele do que ficar livre, porque se nós formos ficar livres, vamos voltar a ser escravizados do pecado de novo. Então daí a lição da lei, de novo, sem lei, livres, mas é melhor ficar com Ele, para não sermos escravizados. E a ideia de que Ele é o Criador, e nós somos criatura, pertencemos a Ele, foi Ele que fez. Assim como qualquer inventor, qualquer fábrica, qualquer produção, produto, é de quem é o dono daquela fábrica. Então Ele chamou a existência coisas que não existiam, e o exemplo aqui, a referência lá é Isaac. Lembra de Gênesis 19, a história em que 3 homens vieram visitar Abraão. Abraão estava assim na hora da siesta, depois do almoço, debaixo da árvore, sentado no cadeirão dele, deitado na rede, talvez, não é? E aí vieram 3 homens, ele rápido correu. Hospitalidade é a primeira regra de conduta, da cultura. Então preparou comida para eles e tal. E um dos 3 era Deus, que se tornou pessoa visível, uma prefiguração de Jesus, e falou para ele: você vai ter um filho. Essa idade aí, ele tinha 99 anos. E diz que a Sara estava atrás da cortina da tenda, ouvindo, e ela riu. Ninguém viu, mas Deus viu, né? Então ela riu. A palavra Isaac significa riso, risada, para lembrar que Sara riu e Abraão também riu. A gente pode entender a risada de 2 maneiras. Uma risada de descrença, né? Não pode dar certo esse negócio. Mas outra pode ser a risada da alegria, não é? Da surpresa, da confiança, da fé e da esperança de que isso vai dar certo. É o que o texto aplica aqui. O versículo 18: contra toda a esperança, em esperança ele creu, tornando-se assim o pai de muitas nações. E o nome de Isaac está aí para a gente sempre lembrar que é risada, e é risada de satisfação, de surpresa do que Deus tem preparado para a gente. O versículo o 18, né? Fala da esperança, e uma esperança que não se limita às coisas pequenas dessa vida, às pequenas promessas, mas é uma esperança que vai até o fim. Alguém aqui a maioria de vocês já deve ter visto livros de C.S. Lewis, que é famoso pelas Crônicas de Nárnia. Tem um filme que conta a vida dele, que chama Terra de Sombras. Se vocês conseguirem achar no YouTube, vale a pena assistir, Terra de Sombras. E ali mostra que ele foi solteirão até os 50 e poucos. E aí um dia uma senhora procurou por ele, já tinha lido os livros dele, e ela quer conhecer o famoso autor dos seus livros. É uma senhora divorciada, com 9 anos. Ele marca um encontro com ela numa cafeteria, e para não pegar mal, ele leva o seu irmão mais velho ainda que ele, de vela, fica sentado numa mesa ao lado enquanto ele conversa com essa senhora. Mas, resumindo a história, eles acabam se apaixonando e ele casa com ela. Ela é de origem judaica e ele é um pregador famoso já, pastor, professor de seminário. Então ele fala de Jesus para ela e ela aceita o que ele diz para ela de Jesus. E aí ela fica doente, ela pega um câncer, ou um câncer pega ela, e duas coisas que me marcaram ali. Uma é sobre oração. Os colegas dele do seminário perguntam para ele: você está orando bastante pela tua esposa? Ele disse: não estou orando bastante, eu não consigo parar de orar o tempo todo. Mas não é para eu mudar a vontade de Deus, mas é para eu me sintonizar com a vontade de Deus. A oração é para isso. E daí ela, assim, terminal, no leito de morte, ela segurando a mão dele e fala assim: então agora vamos ver se aquilo que você me falou é verdade. Agora vamos ver se tudo isso que você falou é verdade. Isso que fala aqui, nós cremos que é verdade. Porque assim como o versículo 25, não é? Jesus foi ressuscitado, nós também seremos. A morte não é o fim, a morte é uma transição. E aí a gente crê que tem outra coisa depois que é melhor do que esta. Então, a esperança
Contra a esperança, ele creu em esperança. 2 vezes a palavra aqui. E aí tornou-se pela fé pai de muitas nações. Sem enfraquecer, versículo 19, usa a palavra enfraquecer para contrapor com a fraqueza física dele e da esposa, da Sara, que ele já não tinha vitalidade, diz a minha tradução aqui, e ela estava sem vigor, 90 anos, e ele 100, 99, já não tinham vigor, mas contra as evidências ele creu de que isso ia acontecer, e de fato 1 ano depois, 9 meses depois, Sara teve um filho nos braços. Então, sem enfraquecer na fé. A fraqueza física é o oposto da firmeza espiritual. Muito bem, o versículo 21 fala do Deus poderoso para cumprir o que havia prometido, e aí Abraão creu e isto lhe foi acreditado como justiça. Isso não só para ele, versículo 23 e 24 também para nós, quer dizer, tudo que está na Bíblia é para nossa edificação, para o nosso crescimento espiritual. E aí fala de Jesus para terminar, que ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para nossa justificação. A ideia do tribunal, se a gente crê em Cristo, que aquilo que ele fez vale para nós, se aplica a nós, então Deus, que é juiz, põe o carimbo, justificado. E também é um processo que o Espírito Santo vai terminando e vai continuando depois, de retificação, de conserto da nossa vida estragada. Muito bem, até aqui o texto, explicação, interpretação, correlação, aplicação. O que você aprendeu hoje? Está ali já, ó, o que aprendi e o que posso pôr em prática. Obrigado, Rafael. O que a gente aprendeu hoje? O que ficou marcado? Nosso Deus é o Deus do impossível. Eu assisti o final aqui, mas meu Deus é o Deus do impossível. Qualquer coisa pode confiar que Ele pode fazer. Semana passada falamos de 5 tipos de fé. Essa é a primeira. A segunda é saber se Ele vai. Às vezes Ele vai, às vezes Ele não vai. Então tem que perguntar se Ele vai, mas Ele pode. Qualquer coisa. Nada é impossível ao que crer. Para quem Jesus falou isso? Não. Se creres, verás a palavra de Deus. Jesus falou para Maria, irmã de Lázaro e de Marta. Muito bem. O que mais? O que aprendemos hoje? Ele cumpre. O que Ele promete. Ele fala, ele vai cumprir. O que Ele promete vai cumprir. E às vezes pode ser que a gente não consiga nem ver algo que Deus está prometendo para nós, mas essa esperança que Ele coloca no nosso coração de que Ele vai cumprir. Isso é legal de pensar, que Ele nos coloca no nosso coração a esperança de que Ele vai cumprir. E pode demorar mais do que a gente gostaria, não é? Uma história que me marcou bastante: meus 2 filhos não estão andando no caminho do Senhor, e esses dias eu vi um pastor Pascoal da Bíblia Curitiba contando uma história de um homem que estava assim nos seus 50 e poucos anos sendo batido, descendo para o batistério. Tem batistério aqui? Tem, tá. E ele começou, e quando eu estava descendo os degraus, começou a chorar. E o pastor perguntou para ele: por que você está chorando? Ele disse: não, é que meus pais oraram por minha vida inteira e os 2 já faleceram. Então eu hoje estou sendo batizado e eles não estão vendo. E daí o pastor disse: não, estão vendo sim, porque lá a Bíblia diz que cada vez que um pecador se arrepende tem festa no céu. Os teus pais estão perguntando para Jesus: qual é a festa hoje? Então a esperança vai para além da nossa vida aqui na terra, vai para além da passagem da morte. Muito gostoso de pensar nisso. E no caminho perseverar. Sim. Não desistir. Exatamente. Não desanime, não desista. Manter-se firme. Né? Fica firme. Legal. Parece algo muito, muito lindo desse texto, é que o melhor e o maior Deus já fez por nós, porque não fazer o menor? Sim. O que é grande, assim, o maior de tudo já fez. A vida já é uma
promessa para nós em Cristo. Então, o que Deus não faria para nos abençoar, já que Ele prometeu bênção sobre nós? Então, se a gente ficar olhando para os detalhes ansiosos da vida, aquela expectativa que estamos aguardando uma mudança, todos nós temos uma dessas aqui, a gente não olhar a grande promessa cumprida em Cristo, a fé nossa vai fraquejar muito, balança demais, porque a gente fica imaginando assim, será que Deus vai cuidar de mim? O problema é esse, né? Ele vai cuidar, né? Então, uma entrega, a fé é reconhecida como entrega, de nós cuidar das mãos de um Deus que prometeu cuidar. Se não houver descanso nessa entrega, não tem entrega e também não tem fé. Mas o maior Deus fez, gente, a história inteira, prometeu a Abraão nos abençoar. Nós somos resultado de uma fala de Deus com Abraão há 3 mil anos, sei lá, ou mais, pouco, ou por aí. Mais de 3 mil anos. E aí a gente fica pensando assim, que Deus é esse que falou lá e está acontecendo hoje aqui em nossa vida por Jesus Cristo, pela descendência de Abraão, né? Então, se o melhor Ele fez, por que não faria coisas menores, sabe? Coisas que o mundo vai passar, tudo que a gente espera aqui na Terra vai ser tudo consumido, né? E temos uma garantia da eternidade. Isso é lindo para mim. Eu gosto de pensar em Deus como pai, como diz aqui, e a gente, assim, um menino de 8 ou 9 ou 10 anos que ralou o joelho, vai sentar no colo do pai que ele vai cuidar da gente, vai abraçar, vai dar carinho. Então, as coisas grandes ele já fez, as pequenas também. Então, tá vendo? Essa semana a gente estudou o Salmo 73, que fala justamente assim, que ele estava bravo, né? Que ele estava questionando, né? Se valia a pena manter o coração limpo, as mãos limpas, né? Ele vai buscar essa resposta em Deus e ele chega à conclusão que não né? A quem tenho eu, senão a ti. Isso. E o que mais eu preciso? E é bem isso, né? Que o sofrimento, temos lutas, mas que o final, né? Porque aí Deus revela o final do ímpio, porque ele estava invejando, né? Olha, eles não têm sofrimento, eu tenho, eles não têm, né? Eles não têm nada, porque, né? E eu estou aqui sofrendo tantas coisas, né? Mas aí Deus mostra para ele o final daqueles que não, né? Que não estão buscando a ele, que não, e aí ele chega à conclusão, nossa, como eu fui irracional, como eu fui tolo, né? Como não vale a pena estar seguindo a ti, né? Eu acho que foi bem que o senhor colocou, né? Salmo 73, ele fala assim, eu quase escorreguei na casca de banana quando eu pensei no ímpio que só vai bem tudo para ele e eu aqui passando mal. Aí ele disse, não, olhando para o fim deles e o meu, eu vi que tendo o Senhor não precisa mais nada. Legal. O que mais? O que aprendemos hoje? Pastor Hans, uma coisa importante, a fé de Abraão, a fé dele era sempre em Deus, não era a fé na fé. Não é porque eu estou crendo que eu estou salvo. A fé sempre continua, a fé sempre em Deus. Às vezes nós podemos nos confundir, né? Centralizar a fé na nossa fé. Daí já pensa, não, eu mereço, porque eu creio. Então a gente nunca deve perder a visão de que a nossa fé precisa sempre ser centrada em Deus. Eu desisto de mim, eu desisti de si mesmo para confiar só nele. Legal. O que mais? Esse texto aqui, capítulo 4, é o fecho da primeira parte de Romanos. Lembram que lá no capítulo 1 e 2 e 3 ele falou da situação daqueles que não reconhecem Deus como Criador, como Deus que merece ser adorado, e que estão indo de mal a pior. E agora no capítulo 5 ele vai mudar o tom. Então semana que vem o ambiente, o contexto é outro. Temos aqui um encerramento e encerra com essa frase, de que Jesus foi entregue à morte pelos nossos pecados, pagando por eles para que nós pudéssemos ter vida, e ele foi ressuscitado para a nossa justificação. Só a morte de Jesus na cruz não é suficiente. Ela paga os nossos pecados, mas não é suficiente. Falta a vitória sobre a morte. Então, ao ressuscitar,
a história fica completa. Então esse é o que o texto fala aqui. Ele foi ressuscitado para a nossa justificação. Sem a ressurreição de Jesus, nossa fé seria inútil. Paulo fala disso em 1 Coríntios capítulo 15. Sem ressurreição, a fé que nós temos é inútil, porque com a morte acaba tudo. Não é assim. Jesus ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Então, esse é o fecho. Se quiserem ler o texto da semana que vem antes, tá? Lá no capítulo 5 de Romanos, para se prepararem para o Escomenical. Legal? Grupos de oração. Vamos dividir em grupinhos, 2, 3, para a gente orar por essas coisas que vimos, e também assuntos pessoais.